Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de um local muito bonito, histórico, nacional, que guarda histórias também sobrenaturais e muito dessas histórias, infelizmente, diz respeito a um fato trágico ocorrido no ano de 1900 que dizimou, infelizmente, um mágico sueco chamado Jaúba Labrega e também o seu assistente Louis Bartelli. Foi uma morte muito violenta, pessoal, já vou alertar para vocês que nesse trecho do vídeo onde eu vou contar sobre a morte deles vai envolver relatos bastante impactantes, tá bom? Mas é uma história muito interessante também, um local muito bonito, eu não conhecia. Através de algumas pesquisas de locais assombrados aqui do Brasil, porque vocês me pedem bastante, Bruna, faz a respeito de locais nacionais, então eu tô fazendo uma busca bem acirrada a respeito desses lugares, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, por favor, deixem aquele like, compartilhem com seus amigos, se inscreva aqui no canal também, se possível, se tornem membros aqui do Mistérios, porque com isso vocês vão conseguir algumas vantagens a mais aqui no canal e também vocês vão ajudar bastante o nosso trabalho. Querem saber quando sai vídeo novo? É muito simples, não esperem somente as notificações do YouTube, porque nem sempre ele vai notificar vocês. Mas lá pelo @Mistérios do Tempo Oficial, lá no Facebook, nós sempre avisamos quando sai vídeo novo. Antes de começar também a nossa história, eu quero deixar aqui um beijo em especial para uma seguidora nossa chamada Stephanie. Ela é filha da Paty Lima, ela pediu esse recado, gente, lá no Facebook. Então, Stephanie, linda, é você. Fico muito feliz que você gosta aqui do nosso canal, tá bom, princesa? Um beijo muito grande, eu espero que você goste do vídeo. Agora, pessoal, vamos logo para a história. Vlad, solta a vinheta. O Teatro Santa Rosa é um teatro brasileiro situado na Praça Pedro Américo, na cidade de João Pessoa, capital do estado da linda Paraíba. É o terceiro mais antigo desse estado. Ele foi inaugurado no dia 3 de novembro de 1889 e recebeu o sobrenome do então presidente da Paraíba, Francisco da Gama Rosa. O governante teve a sorte de inaugurar o teatro às vésperas de perder o mandato, já que 12 dias depois seria proclamada a República do nosso país. Então, assim, gente, presidente da Paraíba, por quê? Porque antes da proclamação da República, os governadores eram chamados de presidente. Só depois, então, é que começou a ser utilizado o nome governador. Após a proclamação da República, o primeiro governante republicano, Venâncio Neiva, chegou a mudar o nome do teatro para Teatro do Estado. Isso não agradou nem um pouco a população e alguns políticos também bastante influentes, e logo depois esse ato foi revogado. Outro ato também tentando mudar ali as estruturas do teatro foi no caso do João Pessoa. Ele foi também governador da Paraíba e ele também era candidato a vice-presidente da República pela chapa do Getúlio Vargas. Só que o João Pessoa, ele não conseguiu mudar o local porque ele queria tirar o teatro daquela região e passar para uma outra localidade, porque para ele aquela área era muito marginalizada. Só que antes do João Pessoa conseguir mudar o teatro de local, ele foi brutalmente assassinado. É uma história ali bastante controversa. Há alguns mistérios envolvendo a morte dele também. Ele morreu na Rua Nova, que é onde ocorreu também aquela situação envolvendo a emparedada da Rua Nova. É um papo para um outro vídeo, mas deixo aqui também para vocês uma sugestão, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais a respeito da história de João Pessoa, porque parece ser muito interessante mesmo. Então, ele foi assassinado e também não conseguiu mexer em nada, envolvendo ali uma mudança na localização do Teatro Santa Rosa. Esse teatro, ele não é muito grande, tá? Comparado a outros teatros que existem aqui no Brasil e também no exterior. Ele tem uma capacidade de 412 poltronas, mas ele é um local muito bonito mesmo, tanto na parte de fora
quanto na parte de dentro. Então, em mais de 130 anos que ele tem de história, ele já passou por algumas reformas também. Então, nesse período todo em que ele passou por essas reformas, ele não perdeu o seu estilo greco-romano. E ele, por dentro, ele tem muitas arquiteturas ali feitas com madeira pinho de riga, que era uma madeira bastante nobre na época, até hoje também, extremamente resistente. Atualmente, o teatro pertence ao governo do estado e está diretamente vinculado à Fundação Espaço Cultural da Paraíba. Esse lugar maravilhoso e histórico, até hoje, ele está em funcionamento ainda. Ele também atua na parte de apresentação de peças teatrais, mas hoje ele também, gente, apresenta outros espetáculos. Isso, inclusive, também com apresentação de grupos musicais, grupos de dança e também outras funções culturais. É um local que vale muito a pena ser visitado, eu fiquei com bastante vontade de conhecer. O Teatro Santa Rosa, infelizmente, não guarda apenas boas memórias de espetáculos do passado, mas também muitos acontecimentos trágicos e também cruéis. Quero também aproveitar e pedir desculpas para vocês se acontecer alguma interferência canina sonora, porque hoje aqui os cães da vizinhança estão assim enlouquecidos, então se algum latido aparecer aqui, pessoal, por favor, nos perdoem. Por ser um local antigo e com todo o passado obscuro que eu vou contar para vocês, histórias sobrenaturais é o que não falta. Para algumas pessoas, essas histórias são apenas lendas, mas para outras não tem nada de lenda e realmente pessoas que trabalharam lá há mais de 30 anos deixaram seus testemunhos. Em várias entrevistas que eu vi a respeito do Teatro Santa Rosa, nunca imaginei que esse local tinha tantos relatos envolvendo o sobrenatural que eu vou contar para vocês agora e eu espero que vocês gostem. O Teatro Santa Rosa sempre foi um local muito bonito, tá? Isso desde a época de Dom Pedro II, ele já gostava de expandir bastante o nosso país para a região da Europa, ele tinha muito interesse em trazer a Europa para cá e depois que ele acabou saindo, né, do posto de imperador, essa vontade de colocar também o nosso Brasil à mostra lá fora continuou com os demais governantes. Nesse período, pessoal, em que o teatro foi feito, logo depois, alguns artistas estrangeiros já procuraram o Teatro Santa Rosa para conseguir fazer as suas apresentações. Um desses artistas foi um mágico sueco chamado Jaú Balabrega. Na verdade, Jaú Balabrega era a alcunha profissional dele. O nome verdadeiro desse homem era Johan Miller. Porém, infelizmente, uma tragédia que marcou bastante a história do Santa Rosa aconteceu justamente com esse mágico. No sábado do dia 12 de junho de 1900, Jaú Balabrega e seu assistente de palco, Luiz Bartelli, tiveram uma morte, no mínimo, aterrorizante. Então, como eu falei para vocês lá na introdução do vídeo, vai conter relatos, tá, pessoal, bastante impactantes envolvendo a morte dos dois. Nesse dia, 12 de junho de 1900, era um sábado. O Jaú Balabrega, junto com o Luiz Bartelli, eles foram para o teatro, tá? Eles abriram as portas para um número X de pessoas, para que essas pessoas também pudessem verificar como seria feito, né, o ensaio desse espetáculo. Claro que nesse dia em que ele liberou a abertura do teatro para essas pessoas poderem verem o ensaio, não seria feito nada envolvendo ilusionismo, porque ele não iria revelar os seus truques. Ele estava ensaiando para um espetáculo muito bonito chamado A Dança das Borboletas ou A Mariposa e a Chama. Isso muda muito dependendo da fonte que você pesquisa, a tradução é feita de uma forma diferente. Mas o espetáculo em si, naquele dia, o ensaio seria feito com 6 bailarinas que interpretariam as borboletas, tá? Na noite do espetáculo, elas estariam usando um tipo de tecido que ao dançarem, né, no caso elas iriam dançar ao redor de uma chama que seria projetada por um projetor que era movido à base de querosene e também algumas fontes falam que também era utilizado gás, que na época não era permitido, mas dizem que o Jaú Balabrega trouxe isso meio que por trás dos panos, tá? Para que ele pudesse então realizar o seu espetáculo. Só que nesse dia, as bailarinas, que eram 6, elas foram dispensadas porque elas tinham feito uma viagem muito cansativa, já sabiam bastante a respeito da apresentação, elas já eram muito acostumadas a dançar, né? Tanto é que o tecido, dizem que o tecido que elas usavam, os véus, mudavam de cor conforme elas iam passando ao redor das chamas. Dizem que era uma coisa muito bonita mesmo, que o Jaú Balabrega gostava muito da profissão dele, não atuava somente por dinheiro, que desde criança ele tinha um fascínio
pelo ilusionismo e foi considerado sim um dos melhores mágicos do seu tempo. Infelizmente, ele acabou morrendo nesse dia. No momento então que eles estavam ensaiando, esse dia propriamente eles estavam verificando mais a parte de maquinários, tá? Mas mesmo assim eles também colocavam músicas, então as pessoas já conseguiam imaginar um pouquinho, né, como seria aquele espetáculo que era tão aguardado. Era a primeira noite de apresentação dele aqui no Brasil. Só que nessa tarde teve um problema justamente com esse projetor, que era a base de querosene. A chama não estava saindo, eles estavam preocupados que o espetáculo pudesse, né, infelizmente não acontecer, e acabou não acontecendo mesmo, mas por outro motivo. Então eles resolveram não chamar nenhum técnico, até porque o Jaú Balabrega, ele já era acostumado a mexer naquele equipamento que algumas fontes falam que não estava em bom estado de conservação. Então, o que aconteceu? Vendo que não estava saindo as chamas, ele próprio foi lá verificar esse equipamento e o Luiz Bartelli, que era o assistente de palco dele, amigos inseparáveis, foi junto para tentar arrumar aquele projetor, porque o show não poderia ser cancelado. Só que no exato momento que o Jaú colocou a mão nesse projetor e o assistente dele estava logo atrás dele, uma grande explosão acabou acontecendo, ou seja, esse equipamento, gente, explodiu no colo do próprio Jaú Balabrega. Então, assim, aqui está a parte, né, mais impactante dessa história, porque no momento da explosão, o Jaú ele foi o mais atingido, principalmente na parte da cabeça e na parte do tórax, mas o assistente dele também foi atingido, os dois morreram na hora. E assim, com a explosão, os corpos deles também, infelizmente, acabaram explodindo parcialmente, né? Então foi uma coisa muito feia mesmo, assim, muito assustadora, porque as cortinas ficaram, né, lavadas de sangue. Tinham 2 assistentes de palco também que foram bruscamente atingidos por partes dos corpos, principalmente do Jaú Balabrega, e as pessoas que estavam no palco também, 2 foram atingidas. Uma foi atingida pela mão dele, que acabou voando assim de uma forma muito impactante, acabou machucando essa pessoa, e o palco todo, o cenário, enfim, né, ficou muito sujo por aquela catástrofe, e as pessoas ficaram em estado de choque, porque o fogo também começou a atingir as cortinas, e nisso o exército foi chamado para que pudesse ajudar e o teatro também não fosse ainda mais danificado. O 27º Batalhão de Infantaria do Exército, aquartelado de frente ao teatro, evitou então que esse incêndio se alastrasse. Eles foram muito rápidos, tá? Dizem que eles conseguiram apagar as chamas antes delas saírem do palco, então não chegou nem a atingir a parte das poltronas. A explosão foi tão intensa que dizem assim que a vários metros da onde estava o teatro foi escutado aquele som, as pessoas correram para ver. Rapidamente as pessoas responsáveis pelo teatro também já fecharam tudo até a polícia chegar para fazer a sua investigação, porque assim, as pessoas que estavam lá dentro ficaram em estado de choque por muito tempo mesmo, e o teatro ficou fechado durante 1 ano. Agora eu vou contar para vocês 2 curiosidades envolvendo o Jaú Balabrega, e eu achei muito interessante, eu vou deixar aqui para vocês. Já próximo dos anos 1900, Jaú Balabrega viajava no navio a vapor Cotapaxi, que viria a naufragar, ficando seu desaparecimento associado ao lendário Triângulo das Bermudas, fazendo com que o ilusionista perdesse todo o seu material. Recuperado do naufrágio, Jaú Balabrega montou um novo e grandioso espetáculo, onde incluiu sim esse espetáculo que se chamava A Mariposa e a Chama. Nos seus espetáculos, Balabrega fazia-se acompanhar de Emma Linden, então sua esposa. Quando ele morreu, ela já estava separada dele, mas conta uma história, gente, que não é comprovada, mas dizem que essa mulher era uma paixão platônica, tá? Não que ela tenha se concretizado, mas dizem que ela era uma paixão platônica de Dom Pedro II, que ele considerava muito essa mulher, e que um dia a carruagem onde ele estava, ela já estava aqui no Brasil também, ela acabou caindo na frente da carruagem, tá? Então ele parou a carruagem e a reconheceu de outros espetáculos estrangeiros, e dizem que ele fez um convite para que ela assistisse o espetáculo do Jaú Balabrega, que até então era já seu ex-marido, mas ela ainda acompanhava ele nessa companhia porque ela fazia uns números envolvendo canários amestrados. Então quando ele morreu ela já estava separada dele, mas eles eram amigos e também parceiros profissionais, então dizem que ela ficou lá no camarote
com o Dom Pedro II e outras pessoas da família dele, mas há quem garanta que ele teve sim um romance com ela, mas como eu falei para vocês, isso nunca foi comprovado. Jaú Balabrega e Luí Bartelli foram sepultados no cemitério Boa Sentença em João Pessoa, ou seja, os restos mortais deles ainda estão aqui no Brasil. Há uma história envolvendo também o terreno onde foi construído o Teatro Santa Rosa. Muitas pessoas acreditam que essa história que eu vou contar para vocês agora não passa de uma lenda. Só que eu vi uma entrevista, tá, dada esse ano por um professor e também teatrólogo chamado Everaldo Vasconcelos. Ele afirmou, na verdade, que esse teatro ele foi construído propriamente onde está o porão do Teatro Santa Rosa. Ele falou que aquele terreno, na época da escravidão, foi um local de muita violência, não só para negros, mas também para outras pessoas que foram severamente castigados e que ali existia uma forca. Essa forca era utilizada para execuções, tá? Ali ao ar livre, todo mundo podia ver, de pessoas que eram condenadas, tá? Então elas iriam ali para a forca, porque aqui no Brasil também já existiu a pena de morte. Então essas pessoas elas eram enforcadas nesse local e ele disse que ali foi feito um cemitério aonde essas pessoas condenadas eram enterradas e outras pessoas também que não eram dignas de serem enterradas em cemitérios católicos também foram colocadas ali e muitas dessas pessoas que eram pessoas negras escravizadas que eram torturadas nesse local também e segundo algumas fontes falam, esse lugar também era utilizado, tá, para que as mulheres negras escravizadas fossem abusadas sexualmente justamente naquele terreno. Então é um local que segundo esse professor realmente existiu, não é uma lenda e que assim, gente, independente do que tenha sido construído em cima, um terreno onde teve esse tipo de atrocidade com certeza fica bastante marcado, porque como eu já falei para vocês aqui, nós acreditamos no sobrenatural. E muitas vezes o perdão verdadeiro, ele demora milênios para ser concedido. Sabe aquele ditado respeito é bom e eu gosto? Então esse ditado também tem muito a ver com uma situação que aconteceu nesse teatro e que também foi relatada pelo professor Everaldo. Eu vi essa entrevista, tá, que ele concedeu esse ano. Vou deixar aqui na descrição para vocês o link dessa entrevista, da onde eu vi, tá? Se chama Rota da Notícia. E eu achei muito interessante tudo o que ele falou e eu vou contar aqui para vocês. Isso são palavras dele. O professor Everaldo contou que algum tempo atrás, um funcionário que trabalhava ali, bastante conhecido dele mesmo, ele não disse o nome dessa pessoa, mas ele falou que ele viu quando isso ocorreu. Eles estavam dentro do teatro conversando a respeito de histórias sobrenaturais que envolvem aquele local e esse homem teria feito uma chacota, teria agido de uma forma muito irônica, duvidando das assombrações, né, que ali estão presentes, segundo muitas pessoas da região. Esse homem teria, no exato momento em que ele fez uma piada, tá, a respeito desse local, segundo palavras do professor Everaldo, ele ficou troncho. Tá, então até eu fui pesquisar exatamente o que significa essa palavra e quer dizer que ele ficou curvado, que ele ficou torto. Então provavelmente ele teve ali uma espécie de paralisia, não disse nada com nada, foi levado para o hospital por uma ambulância porque não passou esse efeito. Chegando lá no hospital, os médicos não identificaram nada de errado com ele, não sabiam o que tinha acontecido, ele foi colocado no soro e depois ele foi liberado. Só que o professor Everaldo falou que tanto ele quanto esse homem, depois conversando, realmente deduziram que aquela brincadeira, que aquele deboche que ele tinha feito, provavelmente foi o que causou aquele mal súbito nele, porque nada clinicamente foi comprovado e os médicos não souberam dizer o que pode ter acontecido com ele. Em uma certa noite, esse relato também foi dado, pessoal, pelo professor Everaldo, tá? Que é uma pessoa que trabalhou, que ainda trabalha nesse local, conhece muitas pessoas que ainda estão ativas naquele lugar, conhece praticamente todo mundo ali daquela região. Então é alguém que realmente sabe de alguns detalhes, tá? Não é alguém que apenas visitou um dia, é alguém que realmente faz parte daquele local. Então ele falou que em uma certa noite um homem chamado Zé, ele era funcionário ou ainda é funcionário do Teatro Santa Rosa. Ele falou que entrou em contato com o coordenador dele, ou com a pessoa responsável pelo teatro, e que esse homem se chamava Roberto.
Essa história não foi presenciada pelo professor Everaldo, mas foi contada a ele por alguém que ele conhece há muitos anos. Ele comentou então que esse homem chamado Zé escutou um barulho muito grande dentro do teatro. Eu acredito que ele estava do lado de fora, ele não entrou, ele não tinha acesso para entrar lá. E eu sei que ele escutou um barulho como se alguma coisa estivesse destruindo o teatro. Então, na cabeça dele, alguns vândalos possivelmente teriam entrado, tá, à noite para fazer um quebra-quebra geral. Ele ficou com medo de verificar melhor essa situação, então ele entrou em contato com esse homem chamado Roberto, que fez o contato com a polícia. E assim, gente, o que eu vou contar para vocês agora foi confirmado pelos policiais. Eles foram chamados rapidamente, foram até o teatro, né? Já foram preparados para fazer uma prisão ali de alguns vândalos. Os policiais escutaram o barulho, era como se todas as poltronas, como se todos os equipamentos mecânicos que estavam ali dentro estivessem sendo destruídos. Eles entraram com tudo na porta, já dando voz de prisão para as pessoas. Só que quando eles chegaram dentro do teatro, que eles acenderam as luzes, não havia ninguém e nada estava fora do local. Os policiais também ficaram muito surpresos porque eles escutaram. Não foi alguma coisa só que o Zé comentou ou que o senhor Roberto tinha comentado. Não, foi uma coisa que realmente aconteceu porque eles estavam escutando, eles não entenderam nada. Fizeram uma busca bem acirrada dentro do teatro para saber se alguma coisa mais nos fundos ou de repente no porão tinha sido destruído, mas não havia ninguém e a porta estava trancada por dentro. Em uma entrevista dada em 2023 para um site ali de notícias da própria região de Paraíba, uma mulher chamada Penha Barreto, que já trabalhou há mais de 30 anos no teatro, ela confirmou sim que aquele local é assombrado e que ela tem algumas histórias para contar. Eu vou ler agora para vocês um trecho dessa entrevista que ela concedeu. Trabalhei por 30 anos no Teatro Santa Rosa e lá a gente escuta falar muito sobre assombrações, coisas que aparecem e ninguém explica. Os vigias estavam sempre falando sobre como o piano tocava à noite. Quando eles iam olhar, o piano estava coberto e fechado, mas quando se afastavam, eles ouviam alguém tocando. Eu mesma tenho uma história de um fantasma que vi com uma amiga. Então, assim, gente, a Penha comentou que ela fazia parte de serviços gerais e que ela trabalhava bastante no período da noite. Por quê? Porque assim que o espetáculo terminava, elas tinham que estar ali, né, pronta, para que elas pudessem então fazer a limpeza e a organização dos palcos e também dos camarins. E por conta disso, elas tinham também que passar pelas coxias. As coxias, pelo que eu entendi, elas são uma espécie de corredor que liga o palco, tá, aos camarins. Então elas ficavam ali também e muitas coisas elas acabavam escutando enquanto elas estavam nesse local. Inclusive a Penha falou que ela não sobe no palco, né? No caso ela não subia, porque hoje ela não trabalha mais lá, ela já é aposentada, mas ela não subia no palco antes de pedir licença, porque ela não conseguia ver, mas ela sabia que ela não estava sozinha naquele lugar. A Penha contou uma história que em uma certa noite ela estava fazendo a limpeza do palco depois de um show ter terminado, isso já era altas horas da noite, e que uma amiga dela estava junto. Ela falou que nesse momento ela viu uma mulher de branco sentada na última fileira do teatro. Ela viu essa mulher, ela achou estranho, mas ela não falou nada. Só que de repente a amiga dela falou assim: Penha, tem uma mulher de branco muito bonita, cabelo loiro, encaracolado, e ela está sentada lá na última fileira, mas o que ela está fazendo ali? A Penha disse que ficou com tanto medo que ela falou a princípio que não tinha ninguém ali, que ela não estava vendo ninguém. Mas a amiga dela insistiu e disse: não, ela está ali sim, vamos lá ver o que ela quer. Mas a Penha não quis saber de ir, né, tentar conhecer, tentar entender quem era aquela mulher. Eu sei que elas saíram dali e foram para as coxias do teatro. Só que quando elas chegaram lá, elas ficaram muito encasquetadas com aquilo ali e a Penha disse que também tinha visto. Então elas resolveram voltar para tentar entender quem era aquela mulher e por que ela estava ali àquela hora da noite, porque ela até então não estaria na última fileira quando o espetáculo estava sendo feito. Só que quando elas chegaram, que elas tomaram coragem para ir lá e tentar entender quem era aquela mulher, ela não estava mais. Então, para elas, aquela mulher que estava lá, na verdade, era um espírito. E outras pessoas que visitaram o teatro garantem que essa mulher
pode ser sim o espírito de uma pessoa muito conhecida ali que morreu de uma forma bastante trágica naquelas redondezas, que era uma mulher chamada Branca Dias. Ela não teve um final muito bom, ela teria sido assassinada. Eu não vou entrar muito no mérito da história da Branca, porque é uma história bastante complexa, vai ser papo para um outro vídeo. Outras pessoas falam que não, que na verdade não é a Branca Dias, que por gravuras não a reconheceram como sendo essa mulher. Dizem que é alguma outra pessoa que provavelmente já se apresentou ali, ou alguém que gostava muito do teatro e após a sua morte ainda cria o hábito de visitar esse lugar. Uma outra história também bastante comentada nesse local e afirmada foi concedida, né? Ele deu uma entrevista para um jornal local contando essa história. Esse vigilante se chama Edivando Gonçalo. Ele já trabalha lá nesse teatro há 12 anos. Então, assim, quando eu li essa entrevista, foi mais ou menos de 1 ou 2 anos atrás. Então, eu não sei se ele ainda está trabalhando nesse local. Mas eu vou deixar aqui para vocês o que eu consegui descobrir através do relato desse homem. Edivando lembra especialmente de uma noite de quinta-feira, quando ele foi acordado por volta das 3 horas da manhã por um único som alto e desafinado vindo do piano. Então, assim, ele era o vigilante, só que ele também tinha o horário de seu intervalo que ele tirava geralmente próximo das 3 horas da manhã. Ele já estava tirando o cochilo dele, então quando ele escutou esse barulho vindo do piano, ele acreditou que alguém tinha entrado dentro do teatro e que ele não tinha percebido, então ele foi fazer uma ronda para ver se ele encontrava um possível invasor, mas ele não encontrou absolutamente nada. Edivando disse o seguinte: à noite, sem luzes acesas, tudo é muito esquisito. Eu andei por entre as cadeiras vendo vultos e pensei em sair do teatro e ficar lá fora esperando até outra pessoa chegar. Mas quando fui até a porta, vi uma mulher toda de branco encostada lá, perguntando se podia entrar. Então, assim, gente, eu não sei exatamente o que ele fez quando ele viu essa mulher, mas ele não conseguiu sair para fora do teatro. Provavelmente ele voltou lá para o local de trabalho, né, o local onde ele estava tentando tirar o cochilo dele, e provavelmente ele passou lá o restante da noite e com certeza foi uma noite bastante assustadora para ele. Ele continuou no trabalho, até então ele não viu mais nada tão impactante, mas ele disse que foi algo bastante curioso mesmo que aconteceu com ele e que ele também acredita que tenha sido algo sobrenatural. Um outro funcionário também que trabalhou há muito tempo lá como vigilante, depois passou para serviços gerais, também tem uma história curiosa para contar a respeito do Teatro Santa Rosa. Ele disse que quando ele fazia o papel ali de vigilante, que ele trabalhava nessa função, ele levava um colchão, né, deixava suas coisas montadas ali no palco, ele podia fazer isso para o horário de intervalo dele, ele conseguia dormir um pouco. Ele falou que ele dormiu, esse homem se chama Vando Gonçalves, tá? Foi uma entrevista que ele deu também para um site local lá da Paraíba, e ele comentou que ele deixou então um colchão para que ele pudesse fazer o seu intervalo dele, ele dormiu, só que quando ele acordou ele não estava mais no palco, que era onde ele montava ali então o seu cantinho do sono, digamos assim. Então ele saiu, ele foi dormir e quando ele acordou ele já estava perto da escadaria, ele ficou muito assustado, ele não entendeu nada. Ele até achou primeiramente que poderia ser alguma pegadinha, só que naquele horário, gente, só tinha ele dentro do teatro, não tinha mais ninguém. Então quem que levou esse homem para outro local, ele não sabe. E ele disse que essa situação depois ocorreu algumas outras vezes, que ele fica muito arrepiado quando ele está em algumas partes do teatro e que para ele, sim, ele nunca está sozinho nesse local. O Vando também comentou que teve um certo dia que ele recebeu uma visita bastante curiosa. Vando falou que alguns anos atrás, exatamente em uma sexta-feira próximo do meio-dia, ele já estava fechando o teatro, isso para que ele pudesse fazer o seu horário de almoço e também o teatro fecha no horário do meio-dia. Nesse momento em que ele já estava fechando as portas, chegou perto dele um senhor de bastante idade pedindo para ele, por favor, deixar-lhe fazer uma visita rápida. O Vando falou que não poderia, porque já estava no horário dele fechar o teatro, só que esse homem foi bastante insistente, tá? Muito gentil também, mas ele disse que seria uma visita muito rápida mesmo, apenas por alguns minutos. O Vando ficou sem jeito de dizer que não, até pela idade desse senhor, e acabou liberando ele, só que ele disse, olha, a visita tem que ser bem rápida, porque eu realmente preciso fechar. Esse homem então entrou dentro do teatro, passou alguns poucos minutos e o Vando falou
que precisava realmente fazer o fechamento do estabelecimento, chamou por esse homem não atendeu, então ele entrou dentro do teatro, esse homem não estava ali, ou entrou dentro do porão, né, que antigamente era bastante utilizado também para que as bandas musicais pudessem ficar ali, e ele disse que procurou por tudo e não encontrou esse homem. E o Vando falou que então fechou o teatro, depois voltou, né, para o seu horário de trabalho, e esse homem não estava lá, ninguém reclamou, ele nunca mais apareceu, e ele disse que provavelmente ele deve estar lá até os dias de hoje. Outras pessoas também que visitam o Teatro Santa Rosa alegam que sentem sempre uma presença muito forte perto deles. Algumas pessoas que trabalham lá dentro ainda com a manutenção, os guias também que fazem a visita histórica do local falam que assimilam bastante essa presença com a do mágico Jaú Balabrega, que foi uma pessoa que viveu realmente para a arte, que ele gostava muito e que, como ele morreu vítima de um acidente, no momento em que ele estava trabalhando, esses técnicos que vão lá fazer reparos dizem que eles sempre pedem proteção para o Jaú Balabrega, para que nenhum acidente aconteça com eles, e eles garantem que, de certa forma, são atendidos. Eles dizem que é uma presença boa que está perto deles, não é associado, essa presença que eles relatam não é associado nada muito ruim. Só que outros médiuns que já visitaram o local, pessoas com maior sensibilidade, falam que nem todas as presenças que estão lá dentro são boas, tá? Que tem presenças bastante atormentadas, espíritos ali que são descritos através de sombras, gemidos de dor, gemidos de pessoas pedindo socorro, e que isso também acontece muito na parte do porão, que é justamente aonde o professor Everaldo diz que existe sim um cemitério muito antigo e que era considerado de indigentes, mas que provavelmente há muitas pessoas negras que eram escravizadas e que foram enterradas lá de qualquer jeito, e também outras pessoas que foram condenadas à forca também. Então, isso é fato, existe sim um antigo cemitério embaixo do Teatro Santa Rosa. Então, para muitos médiums, essas sombras, tá? Essa queda de temperatura muito brusca que eles sentem justamente na parte do porão, se refere ainda a almas atormentadas, daquelas pessoas que ainda não conseguiram, né, encontrar a paz e que não conseguiram perdoar os seus algozes, que ainda estão lá presos também junto com eles, porque muita gente falou que já viu pessoas esfarrapadas com correntes penduradas nos braços, pessoas muito machucadas, gritos de mulheres pedindo socorro, pedindo para que, né, não fosse feito determinada coisas ali, né, coisas com elas que a gente infelizmente sabe que pode sim ter acontecido, porque na época da escravidão no Brasil as mulheres também negras sofriam bastante com outros abusos, principalmente os sexuais. Então essa parte envolvendo os abusos, algumas pessoas falam que é lenda, mas de qualquer forma pessoas negras eram severamente castigadas justamente ali, e eu não duvido que outros tipos de violência infelizmente também tenham acontecido. Então é um local que pessoas garantem que portas batem sozinhas, janelas abrem e fecham sozinhas. Os funcionários que trabalham lá no período da noite falam que sim, que muitas vezes eles são obrigados a irem até o segundo andar para verificar os barulhos, porque dizem que é barulho de gente correndo, gente rindo, gente chorando, e que eles no final já ficam até atordoados. Os mais antigos já sabem que provavelmente não há ninguém lá dentro, né, que são apenas ruídos do passado, e de um passado que provavelmente ainda não passou. Então, assim, gente, é uma história antiga, tá? Uma história que envolve também mortes muito trágicas, violências cometidas naquele local, e também guardam boas lembranças, né, daquelas festas de antigamente, daqueles recitais bonitos que existia ali no período de 1800, 1900, tá bom? Se vocês souberem de mais alguma coisa envolvendo o Teatro Santa Rosa, por favor, deixa aqui pra mim nos comentários, porque eu achei essa história extremamente interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquecem, pessoal, de deixar o like, de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais de vocês, porque assim a gente agradece muito a todos, porque muita gente aqui também, muitos seguidores nossos estão compartilhando tanto o vídeo do YouTube quanto as postagens lá do Facebook, e isso nos ajuda imensamente. Eu quero deixar um beijo grande para cada um de vocês, tá bom? Se puderem também, se tornem membros aqui do canal, porque vocês nos ajudam ainda mais, tá certo? Um beijo grande em todos e até a próxima história. Tchau, tchau!